Abençoar-te-ei, multiplicarei a tua descendência por amor de Abraão teu pai. Versículo 25. Então levantou ali o quê? Verso 25. Então levantou ali o quê? Um altar, uma tenda, invocou o nome do Senhor, armou a sua tenda, e os seus servos, os servos de Isaque, abriram ali um poço. Então aqui a gente encerra. Levantou ali primeiro um altar, segundo uma tenda e terceiro um poço. Diga comigo: altar, tenda e poço. De novo. Qual é a ordem de todas as coisas? Isaque, filho de Abraão, o pai da fé. Esse cara traz para mim e para você um modelo de quem quer crescer e prosperar de uma forma absurda. E quem quer dar resultado. Primeiro, não é pecado ter dinheiro. Não é pecado ter posse. Pecado é quando o dinheiro tem você. Pecado é quando as posses possuem você. Então você não fica com a mente acusada quando a gente começar a falar aqui de riqueza, de prosperidade, de fartura, de abundância, de que você vai crescer e você vai prosperar. Não se acuse, porque Deus quer que você seja próspero. Diga para o seu vizinho, diga: Deus quer que você seja próspero. Porque ele era próspero. Só que aqui a gente aprende o padrão, aquilo que Deus quer. Como é que funciona a ordem de todas as coisas? O anjo aparece para ele, e depois que o anjo aparece para ele, a primeira coisa que ele faz foi o quê? Ele constrói um altar. O que é o altar, gente? A palavra altar é lugar alto, que se oferece sacrifício, onde eu me relaciono com Deus, o dono do altar. Isso fala da fé. Segunda coisa que ele construiu. Vamos lá, gente. Tenda. O que é a tenda? A casa dele, da família, da esposa, dos filhos. E a terceira coisa que ele construiu? Cavou um poço. Para que era o poço? Fonte de renda, fonte de trabalho. A ordem de todas as coisas, qual é, bispo? Altar, Deus, fé, tenda, família, filhos e poço, trabalho. Se você inverter essa ordem, já era, amigo. Se você colocar trabalho na frente da sua família vai para o brejo. Quantas famílias destruídas? Quantas famílias destruídas? Eu terminei a reunião ontem aqui, eu estava falando sobre honra, honrar pai, honrar mãe, e uma pessoa me disse no final assim: eu vacilei, porque eu só vim valorizar depois que eu perdi. E a gente tem esse mal de só valorizar depois que perde, porque depois de que perde, até defeito vira saudade. É ou não é? Então qual é a ordem de todas as coisas? Primeiro, Deus. Segundo, família. E terceiro, o poço, que é o trabalho. E aqui a gente coloca a ordem. Se na sua vida isso está invertido, você vai pegar aqui agora algumas dicas poderosas que vai mudar a sua mente, vai mudar a sua vida. Mas se você já começou errado, todas as dicas que você vai pegar aqui não vai valer nada, não vai adiantar nada. Se Deus não estiver em primeiro lugar, se sua família não estiver em segundo e seu trabalho não estiver em terceiro, se seu trabalho está em primeiro lugar, por causa do trabalho não tem tempo para a família, tem gente que por causa do trabalho não tem tempo para a fé, não tem tempo para a igreja. Quantas pessoas que eu encontro e diz: bispo, eu não tenho tempo, estou trabalhando demais. Deus, família e trabalho. Vamos lá? Deus, família e trabalho. Está pronto aí? Conseguiu abrir? Então, eles vão abrir ali o slidezinho. O nosso amigo Tiago já chegou, eu vou correr. Vou acelerar aqui, porque o melhor ficou para o final. O pessoal falou assim: tem que deixar o bom vinho para o final. Eu achei que eu era o último, estava todo empolgado. Ele falou: não, cabra fera está vindo aí. Olha só. Eu vou passar a ferramenta para você, mas antes eu vou dar só uns toques aqui de algumas coisas que a gente preparou. Olha lá, conferência business, quero ser um milionário.
passar, mano. Quem deseja, se você quiser anotar, deixa eu falar uma coisa aqui sobre a anotação. Eu vi isso no congresso do Dr. Mike Murdock, eu pirei com isso. O bispo Daniel, ele diz, não confia na mente, porque a mente mente pra gente. Esse negócio de, eu vou memorizar, conversa fiada. Eu tenho um monte de anotação, você precisa ver, minhas agendas, onde eu vou, eu carrego. Tá? Eu tenho uma outra dica aqui no meu smartphone, eu tenho uma agenda, eu aprendi com o Jerônimo Temel, quando ele deu uma aula para a gente sobre a agenda de tem que. Toda ideia que você tiver, que você tem que fazer, às vezes não dá tempo de você anotar. Você está no carro, você tem no seu aplicativo. Essa é uma dica das pessoas que têm alta produtividade. Nós vamos falar muita coisa aqui de gente que gera muitos valores e que influencia a vida de muita gente. São CEOs, CVOs, pessoas que comandam aglomerados de negócios. Eles carregam no seu celular, eu tenho no meu aqui, agenda de tem que. Eu estou dirigindo, vem uma ideia, eu tenho que fazer isso essa semana. Não dá, chegar em casa eu anoto. Já era, irmão. A revelação vem na hora, o fluir vai na hora. Se você deixar para depois, o mover baixa aí perto, né, Wellington? Aí já era. O que é que você tem que fazer? Tem que. Já pega o celular e fala, eu tenho que fazer isso, isso e isso. E já fica salvo. Quando você chegar em casa, você joga para o papel. Isso é uma dica poderosa, tá bom? Então não confia na mente, porque a mente mente. O Dr. Mike Murdock diz que é melhor você ter uma caneta pequena do que uma mente longa. Então, depois eu vou anotar, você já esqueceu, já era. Então, a caneta pequena tem mais poder do que uma mente gigante. Quem deseja ser um milionário precisa saber os segredos dos milionários. Primeiro segredo é para de querer ser, na verdade é para de querer ter, saiu um pequeno erro aqui, para de querer ter e se comporte como um deles. Não queira ter o que o milionário tem. A estrutura neural para quem quer ter dinheiro, para quem quer prosperar, para quem quer crescer, não é querer ter, na verdade é querer ser. Salomão foi o homem mais rico do mundo, Provérbios 23, 7. Ele diz, como imaginou em sua alma, assim é. Na vida você não tem o que você quer. Na vida você tem aquilo que você é. A mudança nunca é de fora para dentro, ela é sempre de dentro para fora. Então, eu não posso querer ter o que o milionário tem, eu quero ser. Essa é a estrutura correta para quem quer de fato e de verdade. Eu tenho até uma ferramenta, a qualquer hora eu criei essa ferramenta do ter, fazer e ser. Essa é a mentalidade do pobre. Todo pobre pensa assim, olha, eu quero ter o que o rico tem, então eu vou fazer o que o rico faz e eu serei rico. A estrutura neural é o contrário. Primeiro, eu me comporto como rico. Entendeu? Segundo, eu faço o que o rico faz. E terceiro, eu tenho o que o rico tem. Então, quando você pensar assim, eu quero ser um rico, então eu vou fazer o que o rico faz. Você nunca vai ter, porque primeiro você se sente pertencente. Você já tem que se ver como rico, se comportar como rico, se imaginar como alguém que é rico, como alguém que é próspero, para depois você usufruir daquilo ali. Por isso que Salomão, o homem mais rico do mundo, ele diz, como imaginou em sua alma o quê? Como imaginou em sua alma? Assim é. Próximo. Eu fiz um resumo essa semana sobre as 11 teses de Napoleão Hill. Vocês já devem ter ouvido falar sobre esse camarada aqui, é muito famoso. Eu anotei, fiz o resumo dos 11 tópicos, e esse aqui é um dos que me chamou a atenção e eu trouxe para a gente hoje. Napoleão Hill, para quem não sabe, ele estudou a vida durante 25 anos. 25 anos ele dedicou a estudar a vida de alguns milionários. Ele foi patrocinado por isso, para entender qual é o segredo. O que esses caras de sucesso têm que os outros não conseguem ter. E um dos tópicos é isso aqui, O homem que faz mais do que é pago, em breve receberá mais do que foi pago para fazer. Ele descobriu que os homens que prosperam de uma forma absurda, eles começaram primeiro sendo pagos para fazer o que faz. Só que eles não entregavam proporcional àquilo ou não deixavam a quem.
eles sempre entregavam muito mais do que aquilo que eles eram pagos para fazer. Aqui está uma chave poderosa. Quem quer prosperar? Quem quer prosperar? Então, saia da média. Não viva, eu vou dar proporcional ao que eu recebo. Você quer se destacar na empresa, você quer se destacar na igreja, você quer se destacar em qualquer meio social, você precisa aprender essa chave que ela é poderosa. Você precisa fazer mais do que aquilo que você é pago para receber. Vai além. Eu chamo isso de proatividade. Quem pegou a aula comigo, Jesus fala aqui sobre o servo inútil. É aquele servo que só faz o que é proposto. Lembra de um senhor que contratou o servo para cuidar da mesa, para cuidar do gado, para cuidar da fazenda. E o servo que foi pago para fazer aquilo que era proposto, ele não deveria receber nenhum elogio, porque depois de fazer tudo, no verso 17, do verso 9 ao verso 10, Jesus diz: o servo que fez tudo que era proposto, ele se considera ainda servo inútil, pois fizemos somente o que deveríamos fazer. Então eu só fiz o que foi pago para fazer. Então fazer o que manda fazer faz de você um servo inútil. O servo bom é aquele que vai além. O servo bom é aquele que faz mais. O servo bom é o proativo. São 3 tipos de líderes: o reativo, o negativo e o proativo. Vamos lá? Proativo, reativo e negativo. O que é o líder proativo? É aquele cara que antecede. Ele não espera a coisa acontecer, ele vai e faz acontecer. O que é o reativo? É aquele que só reage, fica apagando incêndio. Acontece a situação, ele vai lá para poder resolver. Depois que a vaca foi para o brejo, ele vai lá para fechar a porteira. O que é o negativo? É aquele que nem depois que a vaca vai para o brejo ele faz nada. Ele fala, é porque essas vacas é complicado mesmo, tudo é difícil. Mas o proativo, ele fala, cara, essa porteira, a vaca vai sair. Ele consegue antever, eu vou fazer além. E esse fazer além faz ele pensar de uma forma diferente, que é o estilo da mentalidade dos bilionários. O homem que faz mais do que é pago, em breve receberá mais do que foi pago para fazer. Faz sentido isso? O ponto de partida de toda conquista é o desejo, é a paixão. Isso aqui é muito forte, das teses dele lá, do Napoleão Hill. O ponto de partida de toda conquista é o desejo, é a paixão. 2 Crônicas 25:2 diz que o rei Amazias fez tudo que era reto, mas não fez de todo coração. Então fazer por fazer é a miséria da humanidade. Trabalhar por trabalhar, viver por viver. Eu disse aqui essa semana para vocês que eu já tive reuniões que eu fui ministrar, eu subi no altar doente, gripado, com febre. Eu estava pregando em Brasília num congresso, doente, com febre. O pastor falou assim, e aí, a gente adia o evento? Eu nunca tinha uma infecção, a garganta toda fechada. Vamos adiar o evento? A igreja estava lotada. Eu falei, pastor, estou chegando lá. Os carros foram me buscar, saí do hotel, cheguei no altar com febre, sem conseguir falar. Quando eu peguei o microfone que comecei a ministrar, a minha mente foi fluindo, a garganta destravou. Irmão, terminei a reunião curado. O que é que eu digo? A gente ama tanto o que faz, que quando você faz por prazer, por paixão, até os doentes são curados. Vem ideias, vem criatividade. Então a miséria da humanidade, o caos do mundo, é gente que faz por fazer e não por prazer. O milionário, se você mapear, você vai ver que toda pessoa que teve sucesso de uma forma absurda e extraordinária, foi alguém que aquilo que ele fazia, ele tinha o quê? Paixão, desejo, vontade. Ele não fazia por fazer, ele fazia por prazer. Essa diferença faz toda a diferença na vida de qualquer um. O que você está fazendo, hein? Será que você está fazendo por obrigação? Para cumprir tabela? Ou você tem paixão? Quando há paixão, há criatividade. Quando há paixão, há caminhos criativos. Quem já esteve apaixonado aqui? Já apaixonou? A maioria, né? Maioria. Até hoje, irmão. Você sabia que quando você está apaixonado, você não vê o sacrifício, o esforço, você não tem como mensurar. Irmãos, está ali a minha esposa no fundo. Quando eu estava noivo, disseram o seguinte, mulher não gosta de barba.
Isso um pastor falou para mim, Tiago. Mulher não gosta de barba. Mulher gosta do homem com o rosto lisinho. Aí me falaram esse trem. Aí eu falei bem assim, rapaz, eu fazia, passava o Prestobar, mas ficava aquele furado, aquele negócio. Aí alguém me disse o seguinte: por que você não faz a barba na cera? Fica lisinha. Falei, cara, eu vou fazer esse trem. E eu fazia na cera. Irmãos, eu lembro a primeira vez que eu sentei na cadeira, que passaram aquele trem quente, que disse que era para abrir os poros. Eu acho que era para abrir os poros para sair a alma. Porque quando ele passou a cera quente, que puxou, a minha alma saiu do corpo, deu uma volta no quarteirão e chá! E caiu um cisco no olho assim, aí vinha um cisco e a lágrima desceu. Eu falei, você está chorando, pastor? Eu falei, você já viu o homem chorar? Porque homem não chora. E eu fiz e fazia a barba. Meu noivado, se você ver as fotos do noivado, a pele lisinha, fazia na cera. Que loucura, né? Diga assim, quando a paixão, a loucura. Uma pessoa apaixonada, ela faz loucuras. Um cara apaixonado pela empresa dele, irmão, ele não tem esse negócio de, tem horário de ir embora. Um funcionário apaixonado pelo aquilo que ele faz, ele não só mandou fazer isso, ele não fica só no trivial, ele faz loucura, ele não mede esforços, não tem sacrifício. Uma pessoa apaixonada, ninguém para ela. Aí essa história de Amazias, ela é impressionante, porque em 2 Crônicas diz que esse cara, ele começou a reinar cedo, com 25 anos de idade, reinou 29 anos em Jerusalém, e diz que o seu reino terminou fracassado. E eu descobri na Bíblia esse detalhe aqui, ó. E rei Amazias fez o que era certo, mas não fez de todo o coração. Eu descobri que ele não fez com paixão. E no verso 1 diz assim, e ele fez certo conforme aquilo que agradava o Senhor. Tudo que agradava a Deus ele fazia, certinho. Só que ele só fazia o certinho sem prazer. Sem o quê? Prazer. Você tem que ter prazer no que você faz. Você quer crescer? Quem quer prosperar? Coloca paixão. Se não tem paixão, muda a profissão. Você está no lugar errado. Você está no mercado errado, fazendo a coisa errada. Você está fazendo por dinheiro. E a pior coisa que existe é trabalhar por dinheiro. Na verdade, não existe isso, trabalhar por dinheiro. A gente trabalha por prazer, o dinheiro é recompensa, o dinheiro vem atrás. O nosso trabalho tem que ser uma diversão. Você tem que fazer aquilo que você ama, você tem que fazer aquilo que você gosta, que é a sua diversão. E o dinheiro vem no reboque. Digo, uau, anima o pregador, vocês estão me desanimando demais com esse negócio aí, vocês estão muito fracos. Digo, uau, melhora o trem, vamos lá. Próximo. De onde vem tanto resultado na vida de quem realmente dá resultado? Isso aqui eu aprendi em 2016 com um camarada que escreveu um livro, A Tríade do Tempo, Christian Barbosa. Eu já vi várias pessoas falando sobre gestão de tempo, disciplina, foco e produtividade. Mas eu nunca vi ninguém falar igual esse cara, Christian Barbosa. Inclusive foi ele que treinou o Pablo Marçal nessa questão de gestão de tempo, segundo ele falou lá, né? Gestão de tempo, disciplina, foco e produtividade. E você sabe o que é que ele diz no livro? A tríade do tempo. Você tem que aprender a fazer isso aqui, a régua ativacional. E aqui a gente vai falar, para poder entrar no assunto da ferramenta, a doença do mundo hoje, o câncer da humanidade. O câncer da humanidade, sabe qual é? É a mente presa na estação do passado, que é o que dá depressão. Ou a mente presa na estação do futuro, que é a ansiedade. A vida tem 3 etapas, são 3 estágios: passado, presente e futuro. Vamos lá? O passado já passou. Você não pode mexer com o seu passado. Só que tem um detalhe, o seu passado pode mexer com você. Eu faço mapeamento espiritual com os meus alunos da escola de libertação, e há muita gente que, quando eu estou fazendo o mapeamento, eu identifico que o passado já passou, mas ela está presa no passado. Eu estava até tentando gravar uma música. Quando o seu passado não passa, a sua vida para. Estou gravando uma música, estou fazendo uma letra aí. Daqui a pouco eu estou.
Cantando. Duvida? Não é não, pastor André? O pastor André está ali, me ajuda. Quando o seu passado não passa, sua vida estaciona, sua vida para. Então, tem gente presa na estação do ontem. Ela gasta energia na estação do passado. Traumas, complexos, frustrações. Ninguém nunca valorizou, eu fui traído, a minha empresa fechou. Eu atendo pessoas que dizem assim, Deus me livre de montar minha empresa. Um dia eu montei, faliu, hoje eu prefiro ser funcionário. Porque eu quero uma estabilidade. Ele nunca vai prosperar na vida porque ele quer viver o tempinho conta-gotas. Eu prefiro o meu salário, mas não correr o risco de tomar outro prejuízo novamente. Então é alguém que está preso no passado. Segundo, a ansiedade é o excesso de futuro. É gente com medo do amanhã. E o terceiro é essa aqui, é a doença, é o câncer dessa geração, que é a procrastinação. É o problema do agora. O que é o problema do agora? É aquilo que você precisa fazer hoje e você não faz. Aí você fica procrastinando. A palavra procrastinar significa o hábito de adiar. É o que eu preciso fazer hoje, depois eu faço. Depois eu faço. E aí, quem tem aquela agenda ativacional, você tem aquela agenda que a gente passou para vocês. Eu fiz uma agenda o ano passado. E na agenda eu coloquei a régua da produtividade. Aquela agenda é muito top. Aquela agenda foi construída toda em cima disso, a tríade do tempo. O que é urgente? O que é importante? O que é circunstancial? Urgente tem que ser 20%. Importante, 70%. Esse é o seu presente, é quando você acorda. A energia vital que Deus te dá é só para um dia. Você não tem que ficar gastando energia no passado e não fique gastando energia com amanhã. Oh meu Deus, como é que vai ser? A Bíblia diz em Mateus 6,33 que você não pode se preocupar com amanhã. Então foca só nisso. E o circunstancial, o que é o circunstancial? É aquele que fica roubando o seu tempo com os prazerzinhos, que vem para te tirar do foco do seu presente. Aquilo que vem para te distrair. Então como é que funciona a régua da produtividade? 20% no urgente, 10% no circunstancial, porque às vezes tem gente que vem, que suga a sua energia, que bate papo, distrai aqui ou ali no celular, é o máximo 10%. Mas aqui está os 70%, que é naquilo que é importante. Quando você acorda de manhã, você tem que pensar assim, o que é importante hoje? Que se eu fizer hoje vai me deixar mais próximo do meu sonho, do meu resultado. 70% da sua energia tem que estar focada ali. Aí você tem que fazer a sua agenda com base nisso. E nesses 70% tem muita gente que diz assim, bispo, como é que eu vou saber? Eu tenho tanta coisa para resolver. Coloca Pareto. Vilfredo Pareto foi um economista italiano e ele descobriu que 80% dos nossos resultados está em 20% de tudo aquilo que a gente faz. Se eu foco em 20% que é importante, eu vou ter 80% de resultado na minha vida. Agora, se eu inverter isso e colocar 80% naquilo que é circunstancial ou urgente, porque lembrando o que é urgente hoje, foi importante ontem, você não resolveu, por isso que hoje é urgente. Você tinha uma conta para pagar hoje, aí você deixou para pagar amanhã, já está pagando com juros, né? Virou urgência. É quando você negligencia nisso aqui. Próximo. Isso aqui é muito top, hein? Mas eu tenho que falar da ferramenta, não vai dar para a gente bater. Tem mais um, é? São duas? Quem deseja ser um milionário, só vou dar uma revisada, volta lá. Quem deseja ser um milionário precisa saber sobre vender. Tudo é sobre venda. Todo mundo está vendendo o tempo todo. Diga, todo mundo está vendendo o tempo todo. Na vida, quem não está vendendo está o quê? Está comprando, ou é fornecedor, ou é consumidor. Eu falo direto para os meninos ali que ficam nas mídias sociais. A única instituição que chama os seus adeptos de usuário é os traficantes, que chamam usuário de drogas, e as mídias sociais, que quem usa as mídias sociais é chamado usuário de mídia social, porque as bichas viciam mesmo. Agora, na internet tem dois tipos de gente. Tem gente que está fornecendo e tem gente que está consumindo. Você tem que entender que se você não mudar a sua mente, você não vai mudar o seu bolso, não vai mudar a sua realidade. Então tudo é sobre venda, é vender o tempo todo. Você está vendendo sempre ideias, produto, serviços e imagem. Isso aqui é o tempo todo. O namoro que você tem, você vendeu uma ideia para conquistar essa pessoa, você teve que vender.
O evangelismo, que a gente sai na rua para poder evangelizar e trazer alguém para a igreja, nós estamos o quê? Vendendo. Então tudo é venda. A venda determina o seu salário, sua casa, seu carro, etc. Quem não está vendendo, está comprando. Agora, como ser um bom vendedor? Quem quer saber? Isso aqui mata. Todo mundo que entende dessas técnicas aqui, arrebenta nas vendas. Sabe o quê? Chame as pessoas pelo nome. Eu estou lendo um livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. E lá fala o extraordinário poder de você chamar a pessoa pelo nome. Eu tenho muita dificuldade de memorização do nome. Eu tenho que ficar associando. O cara fala o nome comigo, a pessoa fala o nome, é a primeira vez que está ali, eu já o anoto num papelzinho, ou eu fico imaginando, associando esse nome a alguma outra coisa. Porque eu sei que quando a gente peca em chamar do nome, eu já começo para trás a nossa conversa, a nossa reunião. Você vai vender alguma coisa? Você quer crescer aonde você está? Você quer prosperar? Você quer ser um milionário? Aprenda sobre venda, e na venda você tem que chamar as pessoas pelo nome. Começa assim. Segundo, mantenha o contato visual. Isso aqui é importante. Tem gente que vai conversar com alguém, vai vender e não olha nos olhos. Jesus disse que os olhos são as janelas da alma. Toda pessoa que está falando e é mentira, ela tem dificuldade de olhar nos olhos das pessoas. Então, o vendedor precisa olhar nos olhos. Quem está comprando, quem está se relacionando, precisa manter esse contato visual. E quem tem bloqueio de alma, ferida, complexo, de inferioridade, ela tem dificuldade. Isso aqui, ó, muito sério. Mantenha um sorriso na face. Sorriso, carisma. Existe um neurônio na nossa cabeça chamado espelho. Quando você sorri, a outra também acaba sorrindo. Você já viu uma criança, você pode estar triste, a criança sorriu, você está sorrindo. Alguém sorriu para você, você está sorrindo. E isso aqui na técnica de venda é poderoso. Você vai na loja, você vê a pessoa que vem, e aí, quer alguma coisa? Você fala, não, obrigado, você sai. Aí você vai na loja, olá, tudo bem? A carisma, simpatia, simpático, o contrário de simpático é antipático. Sorriso, isso arrebenta. Próximo. O aperto de mão firme, né? E faça perguntas abertas, não faça perguntas fechadas. Um exemplo de pergunta. Eu fiz até um vídeo que eu gravei no TikTok. Eu falei assim, Bispa Thaís, você é feliz? Ela disse, eu sou. Eu fiz uma pergunta que dá a opção dela dizer sim ou não. O que é uma pergunta aberta ou fechada? É perguntar o que te faz feliz. Ela diz, o que me faz... Aí ela teve que pensar. Então, um vendedor que sabe fazer perguntas abertas, você puxa a conversa, você cria relacionamento, aí você arrebenta. E tem um aperto de mão? Aqui, ó, chega aqui, Wellington. Aperto de mão? Firme, aqui, ó. Você não pode ter aquele aperto de mão de peixe morto. Pega aqui, olá, tudo bem? Como é que você está? Ninguém gosta de uma pessoa que tem um aperto de mão frouxo. Você sabia que no aperto de mão você passa a personalidade aqui, ó? Aperto de mão. O aperto de mão é firme. Amém ou não amém? Pegou? Olhando nos olhos, o Wellington chamando o nome e o sorriso na face, arrebentei. Já tô vendendo. Aqui, ó. Pix. Aqui, ó, lembrando que o aperto de mão aqui nós somos iguais. Se eu virar a mão, a estratégia do Donald Trump, eu estou comandando o negócio. Se eu faço isso aqui, eu sou submisso a ele, né? Mas aqui nós somos semelhantes. Isso aqui, os judeus usam essa técnica aqui. Essa técnica de venda é poderosa. Amém? Aí eu ia falar para investir na oratória, mas não vai dar tempo. Vai lá, passa. As regras da oratória, isso aqui é muito forte também. Pode passar. Aquisição, gestão e venda, igrejas, empresas, fecham. Isso aqui é muito forte, ó, gente. Aquisição, gestão e venda. Eu disse para os meus pastores em Goiânia, o que faz uma igreja fechar e uma empresa é a mesma coisa. Tem que saber comprar, gerir e vender. Riqueza não é dinheiro, mas é estar bem nas 7 áreas da vida. Eu passei aí uma ferramenta para você. Você só vai fazer e eu vou fazer um desafio para você. Eu vou pedir. Vocês pegaram a caneta? Pegaram? O que é que eu vou pedir para você fazer? Essa aqui que eu falei que eu entreguei lá na faculdade e autorizei a faculdade a utilizar essa ferramenta. Eles gostaram tanto que hoje é matéria na faculdade em Goiânia, numa formação em coach. Aqui nós temos 7 áreas. A vida abundante é você estar bem nas 7 áreas da vida. O que eu vou pedir para você fazer agora, e a gente vai deixar em aberto para uma próxima etapa que a gente vai fazer com vocês. Você vai olhar para a sua vida partindo do pressuposto que ela tem 7 áreas, porque vida abundante não é ter dinheiro. Ser milionário não é ter muito dinheiro na conta, porque tem gente que ele
ele é tão miserável, mas tão miserável que tudo que ele tem é dinheiro. Então, o que é ser um milionário? E esse é o espírito. É você estar bem nas 7 áreas da vida. Então, aqui você vai dar uma olhada para a sua vida, partindo do pressuposto que ela tem 7 áreas. E eu vou pedir para você dar uma nota de 0 a 10 para essas 7 áreas. E eu vou passar uma tarefa para casa para você. Beleza? Então, dê uma olhadinha para a sua vida espiritual. O que é vida espiritual? Seu relacionamento com Deus, sua vida de oração, leitura da palavra. Se você der uma nota 0 aqui embaixo, eu estou muito mal. Se eu der uma nota 10, eu estou muito bem. Se eu der uma nota 5, eu estou na média. Se eu colocar uma nota 4, eu estou abaixo da média. Você vai dar uma nota de 0 a 10. Quem entendeu? Na sua vida mental, como é que anda a sua mente? Tudo que manifesta na minha mente, manifesta em minha frente. O maior campo de batalha que existe é a mente. O diabo não quer o seu carro, sua casa. Ele quer aqui a sua mente. Ah, pastor, é muita confusão, é dúvida, é insegurança. Você vai marcar aqui, ó. Dá uma nota 0 se eu estou muito mal, 10 se eu estou muito bem, 5 se eu estou na média. Beleza? E assim sucessivamente. Já estou marcando? Põe uma músicazinha aí para o pessoal estar... Qualquer dúvida, gente, pode perguntar aí, viu? O financeiro, você vai dar uma nota de 0 a 10 para o seu dinheiro aí, como é que está? Finanças. Tá. Ministério e propósito. O que é ministério e propósito? Você não existe por acaso, você existe por uma causa. Existe um dom que Deus colocou em você. Aquilo que está em você que não é para você, mas é para ajudar alguém que está à sua volta. Então, o que você vai fazer aí? Dê uma nota de 0 a 10. Se você é uma pessoa que está desenvolvendo o seu chamado, o seu potencial, o seu dom, é o ministério e propósito. Aí você tem família e social. Como é que está a sua família? Dê uma nota de 0 a 10. Como é que está o seu relacionamento? Como pai, como esposa, como mãe, como filho. Como é que está a sua família? Nota 10, eu estou 100% satisfeito. Nota 0, nota 1, eu estou insatisfeito. Nota 5, está na média, bispo. Nota 4, não está muito bom. Brigas, desavença, eu estou mais gastando tempo com o trabalho do que com a minha família. Não estou tendo tempo para os meus filhos. Exercício físico. Exercício físico. Dê uma nota de 0 a 10. Como é que você está de saúde? Você sabia que Deus não dá saúde? Deus não é responsável pela sua saúde. Deus é responsável pela sua cura. A saúde quem cuida é você. E saúde se cuida com 3 pilares básicos: alimentação, gestão de sono e exercício físico. Saúde se sustenta em 3 pilares: gestão de sono, é horário de dormir. Alimentação é o que você come, você é o que você come. E terceiro, exercício físico. A regra é: comeu, tem que exercitar. O sedentarismo adoece, mata. Então, dê uma nota de 0 a 10 para a sua saúde. Gestão de sono, dê uma nota de 0 a 10. Na próxima aula eu vou soltar alguns vídeos sobre o sono, o doutor Sono explicando
como que você vai corrigir o seu sono, qual o horário de dormir, sobre a alimentação. Vou soltar também aula sobre a alimentação. Fechou aí? Fechou? Todos fecharam? O que você vai fazer agora? Presta atenção, é uma tarefa para casa. Tá? Encerrou minha parte aqui, ó. É uma tarefa para casa. O que você vai fazer? Você vai escrever aqui atrás como que eu faço para aumentar a minha nota nas 7 áreas da vida. Não é aquilo que depende do seu pai, de sua esposa, do seu filho, de sua mãe, de você. O que você pode fazer para melhorar a sua vida espiritual? Ah, esse meu marido... Não, esqueça o marido, isso aqui é pessoal, é você. O que eu posso fazer de fato? Que eu vou entrar hoje colocando toda a minha energia, 70% da minha energia diária. Eu trabalho em cima disso todo dia. Todo dia quando eu acordo, eu falo: Deus, o que eu preciso fazer que vai fazer com que eu, Bispo Santos, cresça nas 7 áreas da minha vida? Eu tenho um livro, a Ciência da Libertação, e nesse livro eu conto que a minha vida era uma vida de uma área só. Eu fiz uma aula dessa aqui em Tocantins, a minha esposa esteve lá comigo, e um empresário levantou no meio da reunião e começou a chorar copiosamente. Ele falou: a minha vida é só trabalho, dinheiro, dinheiro, perdi família, perdi filho, está nas drogas. E ele começou a chorar, ele falou assim: eu não tive esse entendimento. Agora é tarde demais. Então aqui visa você olhar para a sua vida nas 7 áreas. Vocês anotaram aí as notas? Todos anotaram? Circulou aí? Faz um círculo assim em volta, ó. Faz um círculo assim, ó. Faz assim, ó. Fecharam aí? Pega aqui, ó. Anotou 8. Aí você vai. 6, vai. Vai fechando o círculo no número correspondente que você anotou. Só para você ver uma dinâmica. Fez? Fez aí, Wellington? Conseguiu, não? Está indo lá para o 0, vai para o 10, é assim? Quem aí conseguiu rodar nos 10 em cima? Na 7? Se você rodou nos 10, aí na semana que vem a gente já convida você também para dar uma palestra com a gente aqui. Você já pode estar top demais. Quem aí não gira? Se fosse uma carruagem, ela gira ou galopa? Quem galopa aí? Oi? Galopa? Galopa também, irmão? A sua está quadrada, né? A sua roda está... nem roda. Oi? A sua também não roda? Quem não roda? Faz assim, não roda. Então, o que você vai fazer? Veja onde você precisa... Olha como é simples. Aonde você tem baixa nota, o que eu vou fazer de prático para aumentar essa nota? Coloca 7 ações. 7 ações. E nós vamos marcar um próximo evento e você vai trazer. Eu vou te passar algumas dicas para a gente aumentar e fazer essa roda girar no 10. Beleza? Vamos dar um aplauso a Jesus? Meu amigo Tiago. Passei 5 minutos seu aí, viu? Cadê o currículo do rapaz? Vai apresentar aí, como é que é? Vamos dar um aplauso a Jesus pela vida do Tiago aí. Fala pessoal, boa noite, tudo bem? Boa noite e a paz do Senhor. Nós estamos no ambiente cristão e somos cristãos. Quem é que está animado aí nessa noite de segunda-feira? Quem é que está animado aí, gente? Aí, agora está animado mesmo, de verdade. E dispensa o currículo aí, pelo amor de Deus. Já colocaram? Vixe! Mas vai dar certo. Pessoal, já que a gente estamos num ambiente onde a gente exalta o nome do Senhor sobre todas as coisas, eu entendo que nós temos um manual de vida e nesse manual de vida lá tem todos os segredos para ter essa vida abundante. E muitas das vezes nós ficamos recorrendo aos coaches, aos treinamentos, aos ensinamentos, e eles vão falar justamente aquilo que tem mais de milhares e milhares de anos escrito sobre prosperidade. Muitas das vezes eu sentei lá mais Pablo Massal, a gente tem uns projetos juntos, que é alguns projetos lá de seguradora, e aí a gente fica discutindo sobre essas coisas. De outras vezes sentei lá mais o
O Kaiser que é um dos maiores mentores de empresários desse país, e a gente fica discutindo sobre a verdadeira prosperidade. Kaiser, certa feita, me falou a seguinte coisa: Tiago, eu estava tão pobre que naquela época eu só tinha dinheiro, eu queria me matar. E é mais por conta disso que o pastor começou a falar ali, e me veio à memória de muitas coisas. E já que nós estamos no ambiente cristão, a gente precisa de uma Bíblia, né? Já que a gente estamos num meio onde a gente estamos falando de prosperidade, vamos falar de prosperidade cristã, que é a verdadeira prosperidade, gente. Então, eu vou ler aqui, pega o meu celular, que eu vim direto do trabalho, porque eu sou um apaixonado pelos meus negócios e pelas pessoas. E aí, eu vim direto, não passei ainda, não tive tempo de preparar exatamente, mas eu tenho certeza que vai sair grandes coisas daqui. Romanos 12, 2, versículo 9. Quem tem celular, olha no celular. Quem não tem, acompanha conosco. Vamos ler um pouquinho de Romanos. E lá em Romanos diz um negócio super interessante. Eu coloquei aqui no celular porque eu tenho várias versões. Eu vou ler aqui para vocês enquanto vocês acompanham comigo, beleza? Romanos 12, 2. Tradução da Almeida Revista Atualizada, ARA. Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Ou seja, transforme a nossa mente, não se conforme com esse tempo. Vamos mexer na mente. Olha o que Romanos está dizendo, já dizia há muito tempo. Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Vamos agora para Nova Versão Internacional em português, NVI. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas se transformem pela renovação de sua mente, para que vocês experimentem a boa, agradável e a perfeita vontade de Deus. Vamos para outra versão aqui também. Nova Versão Transformadora, NVT. Não imitem o comportamento e os costumes deste mundo. Não é para imitar o comportamento e os costumes dessa geração, desse mundo. Vamos lá, vamos entender. Mas deixe que Deus os transforme por meio de uma mudança do seu modo de pensar. Ou seja, para fim que experimente a boa, agradável e a perfeita vontade de Deus. Eu poderia ler aqui várias traduções, mas eu acho que encerrando aqui, para que vocês entendam o que a palavra quer dizer, é que não existe crescimento de um milionário que conforma com as coisas da atualidade. Não existe ninguém gigante que se conforma com as coisas desse mundo. Aquele cara que segunda-feira vai trabalhar, 6 horas quer ir embora. Aquele cara que terça-feira está lá de novo, 6 horas quer ir embora. Doido para chegar no final de semana, ou seja, ele perdeu 5 dias de vida pensando em 2. Ele deixou de aproveitar os minutos da semana dele com pensamento no final de semana, que é super curto. Não se conformem com essa geração, com esse povo. Se a gente se conformar com isso aqui, nós não vamos conhecer a verdadeira renovação de mente. Porque não adianta eu falar de milhões aqui para vocês, porque para mim é fácil ganhar 1 milhão. Para mim é super simples ganhar 1 milhão. Eu ganho 1 milhão em um dia. Se eu começar do zero agora, se eu ficar pobre sem nenhum real no bolso, a minha mente está tão transformada que eu faço 1 milhão de reais em um dia sem nenhum real no bolso. E eu provo na prática, eu sou capaz de lançar um desafio aqui para vocês, como sem um real no bolso eu faço 1 milhão em um dia. Nós estamos vivendo na era da potência de resultados. Nós estamos vivendo na época da máquina de vendas e multiplicadores de resultados. Talvez vocês ainda não renovaram a mente de vocês para usufruir dessas coisas. E a Bíblia já vai dizendo isso há muito tempo, gente. Muito tempo a Bíblia vem dizendo isso. E eu falo porque de verdade, eu sou um jovem, nascido e criado na cidade de Barreiras. Eu não vim de uma família milionária. Meus pais não me deram ensinamento sobre dinheiro, sobre o que é empreender, sobre como lidar com pessoas. Meu pai, só para você ter uma ideia, meu pai é caminhoneiro, teve 16 filhos, um desses sou eu. Minha mãe, dona de casa, dona do lar, só para vocês terem uma ideia. Eu não tinha essa mentalidade, mas eu queria muito a ponto de buscar meios
para que eu viesse conhecer a verdadeira prosperidade. E eu comecei a me afundar em busca disso. Eu comecei a descobrir a verdadeira potência do marketing. E aí eu comecei a lidar com marketing social, nas redes sociais. Eu comecei a entender sobre princípios almáticos, princípios de alma das pessoas, a fim de atraí-las para algo. E vieram os meus primeiros resultados. Aos 17 anos de idade, eu abri meu primeiro negócio. Em menos de um ano, esse primeiro negócio, com 17 anos de idade, eu já faturava 3 milhões de reais ao mês. O que é que eu fazia com isso? Me perdia. Ou seja, não pode se ter só dinheiro se não tiver mentalidade. Porque primeiro eu sou, depois eu tenho. E naquele momento eu estava tendo, mas eu não era. Adivinha o que aconteceu? O dinheiro foi embora. A depressão veio, a tristeza no coração. E aí é onde eu sempre falo, dinheiro por dinheiro é extrema pobreza. Se você não tiver um propósito, se você não tiver firme em um Deus que tudo pode, tudo faz, vocês negligenciarão princípios. Porque enriquecer nessa geração é muito fácil. Mas a pergunta é, a troco de quê? A troco de quê você vai atrás do dinheiro? A troco de perder a família? A troco de perder a salvação? A troco de perder a saúde? A paz mental? A troco de que vale a pena de verdade? Hoje existe um dado estatístico que a maioria dos suicídios no Brasil é entre milionários. Tem lógica, o cara tem o melhor carro, o cara tem a melhor casa, o cara viaja para onde quer, o cara come o que quiser. Por que essas pessoas estão se suicidando? Porque a única coisa que eles têm são dinheiro. E aqui, como nós estamos falando em prosperidade, a prosperidade é muito mais do que o dinheiro. A prosperidade é muito mais do que vocês podem imaginar. A prosperidade quer dizer algo que sempre é acrescentado, nunca tomado. Então, que tal vocês acrescentarem sempre mais no casamento de vocês? Que tal vocês acrescentarem sempre mais nos negócios ou no trabalho de vocês? Que tal vocês acrescentarem sempre mais na saúde de vocês? Prosperidade não quer dizer milhões, bilhões, trilhões. Prosperidade quer dizer não perder, sempre aumentar, sempre crescer. As pessoas estão se perdendo em busca de apenas prosperidade financeira e não conhecem a verdadeira prosperidade, porque acrescenta de um lado e perde do outro. Isso se torna vazio, gente. Muito vazio. E aqui eu vou mostrar aqui coisas práticas sobre como alcançar esses milhões. Como alcançar essa tal riqueza que é tão difícil. É difícil para quem nunca acessou. Quem acessou a riqueza não fica sem ela nunca mais. Por quê? Porque ele é a própria riqueza. Porque se vocês forem observar, e aqui eu já vou dar um insight sobre a riqueza nunca é egoísta. A riqueza nunca é egoísta. Um ser humano que retém a riqueza, ele fica preso dentro dela e só por um mínimo período. Na Bíblia nós vamos ver que aqueles homens de Deus, eles eram muito ricos. Abraão era muito rico. José, tudo que tocava a mão prosperava. A Bíblia vai dizer que Salomão foi um dos homens mais ricos que já existiu. E ainda vou dizer que, segundo a história, não há ninguém tão rico igual Salomão. E ainda vou dizer mais, não é só rico não, é organizado. Sabe por quê? Porque a maioria dos milionários não sabe o que tem. Salomão sabia um garfo que ele tinha de ouro na cozinha dele. Salomão sabia, tinha tudo catalogado. Não há uma riqueza tão bem catalogada igual a de Salomão. Mas deixa eu te dizer, o princípio da riqueza, e principalmente a riqueza do céu, é que Deus sempre levanta mais um que vai derramar sobre o povo. A maioria dos homens ricos desta geração, eles não são ricos de si mesmos, eles não estão sozinhos. Vocês querem exemplos? Paulo Massal, hoje é um multimilionário, empresário. Quantos negócios ele não tem, quantas pessoas não estão dentro daquele ecossistema, quantas pessoas não prosperam debaixo daquela árvore. Você quer outro exemplo? Kaiser é um cara multimilionário, empresário. Quantas pessoas, assim como eu, ele serviu de ensinamento de como é que faz, como é que é.
Quer outro exemplo? Essa igreja é milionária. Até porque se você olhar para esses templos, não é uma arquitetura comum, não é arquitetura de alguém que é pequeno. Mas olha vocês aí usufruindo desse ambiente, desse meio, a fim de derramar algo que foi derramado sobre um líder. Então lembrem-se, vocês vão trabalhar para alcançar a riqueza financeira, mas não retenha, porque no dia que vocês reter, vocês já a perderam. Já começou a se colocar na posição de perder. Eu estou me colocando aqui na posição de ter mais, sabe por quê? Porque eu estou derramando para com vocês. Então toda vez que vocês derramam, toda vez que vocês preenchem na vida de alguém, na sua é preenchida. Alguém derrama sobre sua casa, sobre sua vida, sobre você. E é essa verdadeira roda da semeadura. Só para vocês entenderem. Na terra existem padrões estabelecidos por Deus na fundação da terra. E é esses padrões que o ímpio do lado de fora está fazendo e a igreja às vezes não. Por que será que os árabes prosperam tanto? Por que será que pessoas de outras crenças, os espíritas, eu não tenho nada contra a espírita, pelo contrário, eu amo a vida deles, e a minha função, segundo a Bíblia, é amá-los. Não quer dizer que eu tenho que compactuar, não quer dizer que eu tenho que me misturar, mas eu tenho que respeitar e amar, porque a essência do evangelho é amor, e tudo que foge disso, Deus não está pelo meio. Mas tem pessoas que estão usufruindo do nosso tesouro. Por quê? Porque nós não nos colocamos na posição de receber aquilo que fomos chamados para receber. É a igreja que tem que prosperar. É a igreja que tem que ser rica. Deus estipulou o seu povo para ser trilhardário, milionário. Afinal, o seu reino é próspero. Onde a gente perdeu o principado. Onde a gente deixou a nossa essência de herdeiro do reino mais próspero da terra. Em que momento nós deixamos isso passar sobre nós? Em que momento nós deixamos com que pessoas do lado de fora venham usufruir daquilo tudo que Deus prometeu e nós não? Deus não faz separação de povos. Quem faz separação de povos é Satanás e nós mesmos. Todos nós somos filhos de Deus e herdeiros de um trono sadio, milionário, trilhardário e próspero, que sempre é acrescentado, nunca diminuído, mas depende de nós se sentir príncipes e buscar o que é nosso por direito. Onde a gente se perdeu? Onde foi que nós perdemos a essência da prosperidade do céu? O que foi que nós deixamos passar sobre os nossos olhos? E aqui eu vou desbloquear a identidade próspera de vocês. E aqui eu vou trazer vocês a verdadeira prosperidade que está dentro de vocês. Nosso bispo já falou aqui que isso está dentro de nós. Primeiro é de dentro para fora. Primeiro é de dentro para fora. E eu busquei a riqueza a vida inteira, mas eu busquei do lado de fora. E toda vez que eu buscava do lado de fora, eu perdia do lado de fora e eu não recuperava. Do lado de dentro pode me tomar tudo. Eu começo de novo. E eu começo com um prazo diminuído. Eu começo e alcanço mais rápido. Por quê? Porque eu sou a riqueza através do Pai. Porque eu tenho a essência dos milhões na conta através do Pai. Porque é através de mim. Aleluia. Aleluia. Porque é através de mim que um povo irá prosperar. A minha casa vai prosperar. A igreja vai prosperar. A sociedade, através de mim, vai entender que existem princípios milenares bíblicos que faz o homem mudar de vida. Onde a gente se perdeu? Onde é que isso se passou? O que foi que aconteceu com essa geração que deixou tudo que é de bom na nossa identidade se passar? Vamos lá. Vamos lá, e tem coisas que quando eu descobri assim, eu falei, caramba, eu me perdi nisso. Jesus do céu estava diante dos meus olhos, estava dentro de mim. O que foi que aconteceu? Antes de eu falar de marketing, antes de eu falar de máquinas de vendas, antes de eu falar de gestão de pessoas, antes de eu falar sobre sociologia, sobre princípios de alma, sobre organização governamental, que isso a gente vai aprender por último.
Isso a gente vamos aprender por último. Eu tive que aprender ao longo da caminhada. Há 4 anos atrás, eu só tinha um sonho no coração e a fé de que eu seria um grande homem na terra. Hoje, as ideias fluem através de mim, ando com os maiores multimilionários desse país. Eu tenho um telefone pessoal dessa galera, quando eu vou a São Paulo, eu fico na casa deles, eles vêm para a Bahia, ficam na minha casa. Hoje eu sou líder de um ecossistema de mais de 3.000 pessoas. Eu construí um negócio do extremo zero, que fatura mais de 50 milhões de reais, um mero comedor de feijão, nascido em Barreiras, na Bahia. Simplesmente porque eu descobri quem eu era. Simplesmente que eu descobri o que eu poderia fazer através da minha identidade, através da minha essência. Simplesmente porque eu fui buscar o que estava perdido. Só por causa disso. Vamos lá. Vamos para a prática, gente. Essa aqui, prática. A primeira coisa é o seguinte. Uma criança quando nasce, ele é um computador em branco. Todo mundo fala que ele é inocente. Quem concorda comigo, diga amém. Olha, ele concorda. Nós somos um computador em branco, gente. Afinal, eu queria fazer algumas perguntas para vocês. E essas perguntas eu quero que vocês busquem do profundo da alma de vocês. Por que vocês falam a língua portuguesa e não polonesa? Vamos lá. Por que você fala a língua portuguesa? Afinal, porque vocês são nervosos, vocês reagem assim, vocês são mansos, vocês são velozes, por quê? Vocês pensam em falar alguma palavra que vem na cabeça de vocês? Não, simplesmente falam. Quem concorda comigo? Que a gente não para pensar muitas das vezes o que falamos. Que a gente não para raciocinar como agimos e por que agimos. Que nós somos dirigidos por algo chamado inconsciente. E é esse inconsciente que perdeu a essência do Pai. Que perdeu o destino do tesouro. É inconscientemente que nós perdemos as prosperidades que estavam sobre o nosso acesso. E que nós recebemos uma ordem lá na criação. E se uma criança é um computador em branco, quem é que instala o software? Se a criança é um computadorzinho zerado, ele não sabe qual língua ele vai falar, quais pensamentos ele vai ter, como ele vai reagir, se ele vai ser nervoso ou se ele vai ser calmo. Quem é que instala esse software? Quem é que ensina o modo de pensar de uma criança? Quem é que fala para essa criança como é o mundo? Com que ótica essa criança vai ver o mundo? Quem é que ensina isso? E nós estamos vivendo na era do repetimento de ciclos da antiguidade. E muitas das vezes nós estamos repetindo esse ciclo até hoje, que nos afasta da verdadeira abundância. Que nos afasta da verdadeira prosperidade. Eu vou contar algumas histórias sobre mim que eu me descobri. Num dos momentos mais conflituosos da minha vida, eu me descobri. Meu primeiro relacionamento era filha de uma missionária. E eu nascido na igreja. Nascido na igreja não quer dizer convertido não, viu? Eu não conhecia Deus. Eu sabia que Ele era, mas eu não o conhecia. É como se você soubesse quem é o prefeito, mas não conhecesse na intimidade. Não conversasse com ele. Eu, muito jovem, sempre quis prosperar, uma criança revoltada. Tentei ser jogador de futebol e quase consegui. Joguei no Fluminense, joguei no Vasco. Passei uma temporada por lá. Minha mãe, aquela general, com 17 anos, ela falou, ó, tu vai, mas se perder de ano, tu volta. General mesmo. Adivinha o que é que aconteceu? Perdi de ano. E eu voltei, porque minha mãe não quis assinar meu contrato. E naquela época eu tinha uma carreira promissora. Cotado para a seleção brasileira, aos 17 anos de idade, eu volto para casa, revoltado. Revoltado. 16 para 17 anos de idade. Já vim de 2 Copas São Paulo Júnior. E eu falei, não, agora eu vou ser músico. Fui num casamento, tinha um abençoado tocando sax lá, e eu falei, pronto. A primeira via, que era ser milionário através do futebol, eu não consegui. A segunda via agora vai ser músico. Vou ser músico, vou tocar para o Brasil inteiro, todo mundo vai me conhecer. Vou ser o novo Kennedy brasileiro.
E comecei a treinar sax. Comecei a tocar em algumas bandas, mas no meio do caminho descobri que eu não era muito bom naquilo. E aí me frustrei e parei. E na minha cabeça surgiu o seguinte bloqueio: só tem como prosperar por duas vias. Ou sendo jogador de futebol, ou sendo músico. E a maioria dos nordestinos tem isso na cabeça. Geralmente, na nossa cabeça, só prospera ou que é jogador de futebol, ou que é músico, ou que está roubando, ou que está mentindo, ou que alguém ajudou, ou que alguém fez, ou que alguém fez, ou que alguém fez, ou que alguém ajudou, ou que alguém puxou, quem mexe com política, ou quem mexe com coisa errada. E a nossa mente está dizendo para nós: você é incapaz. Sabe por quê? Porque um dia chegou um vizinho nosso lá com um carro novo, alguém disse: só deve estar roubando, só deve estar vendendo droga, só deve estar se prostituindo. E a gente, quando criança, com 8 anos de idade, está ouvindo isso e colocando no nosso inconsciente que só tem um jeito de prosperar. Fazendo coisa errada, ou sendo artista. Para onde é que os pensamentos inconscientes de vocês estão levando vocês? Renovai o vosso entendimento, renovai a vossa mente, para que conheça a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Ou seja, nós temos que fazer um trabalho primeiro. Não iremos conhecer a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor no nosso comodismo, sem estudar, sem renovar a mente, sem lidar com pessoas prósperas, sem entender para onde o nosso inconsciente está nos levando. Não vamos renovar a nossa mente, não vamos conhecer a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor, se nós não fizermos o nosso dever de casa. Deus nunca deu nada de graça para ninguém. A única vez que Deus chegou e falou, toma de graça, foi Eva para Adão. E é o que Adão falou para Deus: olha a mulher que tu me arrumou aí, ó. O resto Deus falou, toma o destino, vai. Vai, vença o medo, sai da cova, sai da caverna. Vai, eu já te mostrei, você vai ser pai de uma grande multidão. Eu já te mostrei o céu, a lua e as estrelas. Mas primeiro vai para a cova, vai ser enganado, vai ser traído. Ou seja, vai. Renovai a vossa mente. Renovai. Porque Deus quer que você seja antes de ter, sabe por quê? Porque se você tem antes de ser, você se mata. E aqui eu vou anotem na consciência de vocês uma frase que é minha: Deus prefere, aleluia, Deus prefere um filho pobre do que um filho morto. Já pensou se Ele coloca riqueza na mão da maioria de vocês hoje? Viriam para a igreja? Sejam sinceros com vocês mesmos. Abandonariam o casamento? Sejam sinceros com vocês mesmos. Ficariam vaidosos? Sejam sinceros com vocês mesmos. Renovai primeiro a nossa mente. Afinal, por que vocês falam portugueses? Por que vocês se comportam desse jeito? Porque vocês estão repetindo o ciclo. Porque a nossa geração, dos nossos pais, dos nossos avós, falam por aí que é comum um homem trair a esposa, que não dá nada, que a mulher tem que aguentar em casa. A gente viveu num meio onde isso era comum. Isso vem se repetindo. E aqui eu não quero falar mal dos pais de vocês, não, mas eu estou dizendo que vocês estão repetindo alguma coisa que não é próspero. E a Bíblia vai dizer que a gente só dá o que tem. Ou seja, se seus pais estão ensinando coisas que não são prósperas, foi só o que ela recebeu. Quebra o ciclo. Tem que quebrar o ciclo, gente. Minha mãe adotiva foi morar, só para vocês entenderem a profundidade disso, e vocês vão entender. Minha mãe adotiva negra. A mãe biológica de minha mãe teve 6 filhos, só colocou para adoção a minha mãe. Aí minha mãe agora foi adotada por um casal de brancos no meio de 2 irmãos. Meus avós de criação sempre quis ter uma mulher. E minha avó teve 3 filhos e adotou a minha mãe, negra, no meio de irmão de branco. Sabe o que acontecia? A sociedade não aceitava, começou a se separar dos meus avós. Não, adotou uma bastarda. Meus tios não aceitavam, primeiro porque a caçula é mais negada. Negra. Começou a esconder comida da minha mãe. Começou a se separar da minha mãe, chamar de tifute, da senzala. Aos 17 anos de idade, minha mãe não aguentou aquela vida. Minha mãe buscou a vida toda por aceitação, ela queria ser aceita e pertencente. E aos 17 anos de idade, ela sai de casa para repetir o ciclo.
Quando a gente tem necessidade de aceitação, qualquer pessoa que nos aceita, nós cai para dentro, a gente não pensa. Quando a gente tem necessidade de pertencimento, qualquer grupo nos serve, a gente só quer ser amado e pertencente. Essas crenças do inconsciente da minha mãe levou ela a casar com um caminhoneiro que estava 30 dias viúvo, com 14 filhos. Ela queria ser aceita, olha quem aceitou. Ela queria se sentir pertencente, agora ela tinha uma tribo. Agora vocês têm ideia do tamanho de trauma ao longo da vida, ela querendo ser pertencente, ela não sendo aceita pelos filhos do meu pai, que perdeu a mãe com 30 dias. Todos os homens que passaram pela vida de minha mãe a fizeram a sofrer. Meu pai, branco, do olho claro, descendente de português, caminhoneiro, que fazia todo tipo de prática absurda humana. E aqui eu não estou falando do meu pai, eu o amo. E graças a Deus que Cristo entrou na minha casa e entrou na minha vida e causou revolução de vida lá dentro. Graças a Deus, graças a Deus. Necessidade de aceitação. E aí minha mãe tem 3 meninas e tenho eu, o único filho. Adivinha o que aconteceu comigo? Todos os homens que passaram pela vida de minha mãe a fizeram a sofrer. Agora ela tem um que manda. Adivinha quem apanhava de dia, de tarde e de noite porque quebrava um copo? Vocês têm ideia de como foi minha infância? Minha mãe, aos 17 anos de idade, eu tinha contrato de verdade com um time profissional. Eu estava sendo cotado para jogar a seleção brasileira. Minha mãe falou, não, que quem manda sou eu. Eu não quero dizer que eu era um garoto fácil, eu nunca fui fácil, eu sempre dei trabalho. Mas só para vocês entenderem que a necessidade de aceitação, de pertencimento, ela acaba com a geração. E tem pessoas repetindo a roda, o ciclo. Eu conheci mulheres que conheceram 5 maridos, todos 5 eram alcoólatras. Afinal, ela não conhece outro padrão de vida. Eu conheci mulheres que se relacionou com 3 namorados, todos os 3 batiam nela, era bandido. Afinal, ela não conheceu outro tipo de homem, na cabeça dela não tem outro padrão de relacionamento. Eu conheci maridos e homens, a maioria dos homens que eu conheci traíam as esposas e achavam isso normal. Afinal, eles não conhecem ninguém que não trai. Eu repeti esse ciclo. E muitas das vezes nós estamos repetindo o ciclo e jogando isso em forma de dinheiro embora. Eu fui esse jovem que repetiu o ciclo. A minha primeira empresa eu quebrei aos 19 anos de idade, perdendo relacionamento, perdendo empresa, tudo em prostituição e viagens e mulheres em busca de uma felicidade que eu nunca ia encontrar com aquilo. Ou seja, eu peguei o dinheiro que estava na minha mão e joguei fora. De contrapartida, nossos pais também ensinam coisas boas para nós. A minha mãe, para se defender, tem uma capacidade de oratória absurda, ela se comunica muito bem. Ela sabe fazer movimentos. Afinal, quem foi que herdou isso também? Meu pai sempre foi um cara empreendedor. Meu pai empreendia demais. Empreendia muito. Só que meu pai, ele passava 3 meses prosperando de forma abundante e 3 meses de escassez miserável. Quando ele estava bem, ele achava um negócio miserável para jogar o dinheiro fora. Ele comprava um carro velho, que ele poderia ter comprado novo, e saía armengando, gastava o dinheiro do novo, e não ficava nem com o carro, nem com o dinheiro, e nem com as peças que ele arrumou. Ele chegava em casa cansado, 9 horas da noite, com chuveiro com problema. Ele chegava com a resistência do chuveiro, gastava mais 4 horas da noite dele para arrumar o chuveiro, e eu ficava ali embaixo segurando o banco. Aí quando dava meia-noite, ele morto, consegui! No outro dia queimava de novo. Afinal, não era mais fácil ele contratar um encanador e comprar um chuveiro novo? Ou seja, nós ficaríamos com dinheiro, com chuveiro e com tempo de qualidade para o meu pai. Será que vocês não podem olhar para dentro de si e observar que está repetindo alguma coisa? Será que vocês olharem para dentro da identidade de vocês agora? Será que vocês não estão percebendo um ciclo de repetição, de vítima, de coitado? Nós não somos coitados, nós somos herdeiros. E a partir do momento que nós formos buscar o que é nosso por herança, nós vamos parar de vítima, nós vamos parar de depender do governo, do Estado, da sociologia, da filosofia. Ninguém além de Deus pode dirigir os passos de vocês. A partir do momento que vocês vencerem o medo e se colocar num conflito de buscar coisas grandes,
Vocês experimentarão a renovação de mente para que conheça a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. A boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Eu não poderia aqui estar falando de dinheiro sem falar antes de pessoas. Deus criou todas as riquezas e a terra para homens comuns como nós alcançar grandes coisas, viver em prosperidade na terra. Só que nós ficamos repetindo o ciclo, repetindo o ciclo, repetindo o ciclo. Vivemos no meio de um povo que só fala da vida alheia. Se você sentar em 90% da roda de amigo, ou a conversa é bebida, ou a conversa é futebol, ou a conversa é prostituição, ninguém fala em negócios. Poucas pessoas falam em como vender mais e como usufruir nesses tempos e como achar oportunidade no caos, ou seja, está cheio de oportunidades e a gente não vê. Você quer um exemplo básico que aconteceu no oeste da Bahia e que passou aos nossos olhos, nós nunca vimos? A nossa terra é plana, o nosso clima é tropical, nós temos ali veredas de águas, cachoeiras, nós temos cidades em evolução, nós temos tudo que um polo agrícola precisa para ser revolucionário. Afinal, precisou o sulista sair de lá do sul para enriquecer aqui na nossa terra. Por quê? Porque eles estavam preparados na mente, e nós estávamos vendo só poeira e pó, e ele estava vendo, gente, lá no sul é morro, lá no sul a terra é cara, lá no sul é difícil, eu encontrei um lugar onde eu só preciso cercar, e tem um rio na esquina. Quanto tempo essas terras não tiveram em nossas posses, nós não fizemos nada com ela. E aqui eu não quero falar dos sulistas, porque os sulistas vieram para nos trazer liberdade de olhar, ou seja, quando eles vieram, nós viemos dentro de nós mesmos, cara, nós estávamos parados aqui dentro, e eles provou para nós que é possível enriquecer em um lugar que nós não víamos como abundante de verdade é. As oportunidades estão em todo canto. O que eu mais escuto por aí é os meus amigos empresários em todas as esferas desse país dizendo que é difícil encontrar pessoas, ou seja, vocês estão num ambiente onde é muito difícil encontrar pessoas como vocês. Valorizem-se, profissionalizem-se. Se vocês são escassos para o mercado, quer dizer que vocês valem muito mais. Só sejam melhores. O ouro só tem esse preço todo porque tem pouco ouro no mundo pela quantidade de pessoas. O Neymar só recebe o salário que ele recebe porque Neymar só existe um. Afinal, quantos seres humanos igual vocês existem na Terra? Se profissionaliza. Sejam profundos em conhecimento. Sejam peritos onde vocês colocarem a mão. Vocês são seres únicos, incopiáveis. Vocês estão deixando a essência de vocês passarem e a prosperidade passar sobre a vida de vocês, porque não olharam para dentro de si. Gente, tudo que é único é caro. Vocês foram feitos únicos. Não existe nenhum ser humano na Terra que tenha um mínimo de gene, de biologia, de astrofísica, de química parecido com um de vocês. Eu posso até tentar ser parecido, mas eu nunca posso copiar um de vocês. E são a essência de vocês que vão trazer a riqueza para dentro de casa e será transbordante na família, na igreja e na sociedade. Porque a partir do momento que vocês reterem, perdeu. Eu não conheço nenhum multimilionário, bilionário que retém. Não conheço. Porque Deus não dá prosperidade a um ser humano escasso, a um ser humano que não divide. Renovai a vossa mente, renovai a vossa mente. Ou seja, mude aqui dentro primeiro, para que conheça a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Afinal, vocês querem conhecer a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor, troco de nada. Deus é o quê? É Deus que trabalha para vocês? É Deus que é o servo de vocês? É Ele que tem que fazer primeiro, afinal? Vocês não têm obrigação de nada. Renovai primeiro a nossa mente para que vocês conheçam a boa, a perfeita e agradável vontade do Senhor. E Deus não está falando de renovar a nossa mente só no âmbito espiritual, no âmbito humano, no âmbito mental. Afinal, Deus prospera a sua igreja através de homens falhos como eu e como você. Estejam dispostos a alcançar esses tesouros escondidos na terra que foram escondidos para nós. Nós nos perdemos da nossa identidade, o nosso inconsciente está nos dirigindo para a escassez, nós não enxergamos oportunidades em tudo.
Quando eu saio pelas ruas dessa cidade, eu prometi para minha mulher, mais ou menos um ano atrás, falei, minha esposa, eu prometo que eu não vou abrir mais empreendimento nenhum. Eu já estava no 12 negócios abertos. Eu já estava, na época, eu estava lá um ano atrás, eu já tinha quase 5.000 funcionários, eu já tinha lá uma frota de caminhão, de mais de 40 caminhões naquela época, eu já tinha aberto uma funilaria, eu já tinha aberto uma empresa de tecnologia de rastreamento, eu já estava com a Redento em plena expansão, e na época estava em 10 estados, e a gente estava naquela loucura para administrar tudo isso, e eu vi, caramba, eu estou atrás só de riqueza, parei. Minha esposa, eu te prometo que eu não vou abrir mais negócio nenhum. Sabe por quê? Porque quando a nossa mente abre, os nossos olhos enxergam oportunidade em todo lugar. Quando as nossas mentes, elas se afloram, nós vamos encontrar oportunidade em todo lugar. E são essas oportunidades que vão trazer o recurso para a casa de vocês. São essa forma de ver as coisas que vão trazer os milhões para a conta de vocês. E vocês sejam sinceros com vocês hoje. Vocês não veem a oportunidade. Ah, meu Deus, me dá uma chance. Ah, meu Deus, me dá uma oportunidade. Gente, pelo amor de Deus. Eu fico nervoso. Porque se vocês forem olhar só para dentro dessa igreja, o tanto de oportunidade que tem aqui. Quantos sonoplastas essa obra precisa? Quantos pintores, construtores, pastores, quantos levitas, quantos missionários, quantas oportunidades tem aqui dentro, e as pessoas ficam querendo se agasalhar no meio de gente que já está fazendo. E o pai é dessa geração que não alcançou coisas gigantes, é que quando alguém começa a fazer algo gigante, vocês começam a apontar e dizer que ele teve sorte, que alguém ajudou. Por quê? Porque o inconsciente de vocês estão levando vocês para essa direção. E sabe o que é difícil? Sabe o que dói? É porque toda vez que alguém aponta vocês, é alguém que está fazendo muito menos. Ou seja, alguém que não está fazendo nada. E quando alguém que não está fazendo nada enxerga alguém fazendo, ele olha para aquela pessoa e para ela não se sentir um crápula, um bosta, ela tem que diminuir as outras que está fazendo. Me desculpe as palavras. Porque se alguém saiu do mesmo lugar que você e alguém é grande, ele está servindo de espelho para dizer que você não saiu do lugar e a culpa é tua. É muito mais fácil desmerecer alguém que está fazendo. É muito mais fácil achar culpados para o sucesso alheio do que achar culpados para o nosso insucesso. A culpa sempre é do outro. Nós estamos vivendo na era da oportunidade, tem pessoas que não enxergam, tem pessoas que não veem. Agora que vocês já descobriram que dentro de vocês tem uma identidade terrena, tem uma identidade humana, que o inconsciente de vocês estão levando vocês para algum lugar, eu preciso dizer que nós temos uma boa notícia. Que nós não temos só a identidade terrena, que nós não temos que buscar apenas informações inconscientes do nosso pai e de nossa mãe. Porque nosso pai e nossa mãe é tão falho quanto nós, afinal, nós somos a fotocópia deles. Nosso pai e nossa mãe, eles nos ensinaram tudo o que ele tinha, se fosse de bom, se fosse de ruim. A gente repete ou não, a partir do momento que a gente olha para dentro de si e enxerga. Tem pessoas que andam por aí tristes 24 horas. Olha para os pais de vocês. Será que vocês não estão repetindo? E aqui eu não quero falar mal de pai e mãe nenhum. Não quero falar mal, mas eu preciso mostrar para vocês que vocês estão repetindo um ciclo que muitas das vezes nem sabem. Nem sabem. E a primeira coisa, para eu falar da outra identidade, eu preciso falar de um negócio aqui que Deus tocou no meu coração, que é importante. Gente, por muito, muito tempo eu não entendia minha mãe. E eu carregava uma mágoa, sabe? Por que minha mãe é assim comigo? Por que minha mãe é assim comigo? E eu queria empreender para provar para ela que eu não era aquela pessoa pequena que ela sempre me tratou, porque tratava muito melhor de fora, porque minhas irmãs sempre tinham tudo do bom e do melhor e eu não. E eu comecei a empreender para provar para ela que eu não era aquele cara, um nada. E comecei a correr atrás do vento. Um belo dia, em um dos meus negócios, a Redento ali, já tinha crescido muito. E aconteceu um racha gigante na minha empresa, gigante.
Pessoas traíram com meu nome, fingiram, mentiram, dizendo que eu era desonesto, que eu era injusto, que eu estava enricando sozinho, que eu tratava mal as pessoas. E construíram aquela narrativa toda inteira, mentirosa, suja, meticulosa. As pessoas que eu mais ajudei na vida, as pessoas que eu coloquei praticamente dentro da minha casa, que comia no meu prato. As pessoas que eu conheci em outrora, a esposa tinha largado um deles, que eles não conseguiam nem manter a casa deles. Eu peguei aquela pessoa, fiz como um bom pastor, a tratei, a ensinei, coloquei trabalhar comigo, dei oportunidade, mudança de vida na vida dela. Essas pessoas um dia acharam que eu não era tudo isso. Essas pessoas cristãs, e aqui eu vou contar uma experiência que eu tive. Me traíram, mentiram com o meu nome. E aí eu me vi dentro de um quarto mais uma vez. Eu perguntei, Deus, será que o Senhor não está vendo o que essas pessoas estão fazendo comigo? Deus, será que o Senhor não está vendo? Essas pessoas estão falando em seu nome do lado de fora, estão dizendo que estão fazendo isso em nome do Senhor. Será que o Senhor não está vendo? Será que o Senhor não está vendo? Eu comecei aquela indaga com Deus, aquela indaga absurda com Deus, e Deus falou, basta para mim. E fez comigo igual ele fez com Jó. Quem é você? Onde é que você estava quando eu fiz as colunas do vento? Onde é que você estava quando eu juntei as águas? E aquele peso de repreensão vieram aos meus lombos, e Deus falou assim comigo, olha moleque, em outras palavras, um pai repreende seu filho. Eu não vejo nada. Quem vê é você. Eu não vejo nada. Quem vê é você, seu menino. E aqui eu vou ensinar um negócio poderoso para vocês. Deus não vê. Sabe por quê? Porque a nossa visão está presa ao espaço e ao tempo. Como homem, eu só posso ver o que está acontecendo aqui e agora. Como homem, eu não posso saber o que está acontecendo nesse mesmo ministério, em outro estado. O que estão falando sobre mim. Como homem, eu não posso ver o que está acontecendo por trás dessa parede. Ou seja, Deus não vê, Deus contempla. A visão é um atributo humano. A visão é um atributo terreno. E aqui Deus me ensinou a essência do perdão. Não tem como prosperar sem perdoar. Tira os lombos, os pesos das costas. E se vocês estão repetindo o ciclo de pai e de mãe, comece a perdoá-los agora. E comece a se perdoar. Deus olhou para mim e falou, vou te ensinar o que é contemplar agora. Toda criança é inocente. Não sabe de nada sobre a vida. Nada. E eu não vejo, eu contemplo, eu sei o dia que nasceu. Quais meses se sentou? Quais sentimentos teve com os pais, com os amigos, com os filhos? Você pode exigir que alguém não roube se ele só conheceu ladrões. Você pode exigir que alguém não minta se ele viveu a vida toda numa roda de mentirosos. Você pode exigir que alguém não fofoque, se todas as mesas que ele sentou tinham fofoca. Ele só conhece um padrão de vida. Eu, como Deus, eu não vejo, eu contemplo. E eu sou Deus que traz novas oportunidades. Eu estou te trazendo a clareza da oportunidade para você romper o ciclo. Tudo que fazem de mal com você não é sobre você. É sobre um padrão de comportamento que essa geração está repetindo. Ou seja, é por isso que lá é onde eu falo, que onde abunda o pecado, superabunda a graça. Ou seja, onde tem gente errando, tem Deus perdoando. Onde tem gente fraca, tem Deus de perto. Ou seja, você está nessa posição de fraco. E é o perdão de Deus que te coloca diante das coisas novas. É o alto perdão que faz com que sua mente seja desbloqueada a encontrar os tesouros perdidos. E aí Deus falou comigo, perdoa. E foi ali que onde eu consegui perdoar os meus pais, foi ali onde eu consegui perdoar essas pessoas para alcançar o próximo nível. O nível que me trouxe aqui nessa igreja hoje. O nível que me fez conhecer grandes homens nessa terra. Que me fez conhecer alguns países, algumas pessoas e faturar mais algumas dezenas de milhões por mês. Foram a partir desse dia que os meus olhos se abriram e eu comecei a andar leve. Perdoem a si mesmo, por todas as vezes que vocês erraram, todas as vezes que vocês abriram um negócio e não deu certo. Perdoem a si mesmo por ter depositado confiança em pessoas que não mereciam a confiança de vocês. Perdoem as pessoas que fizeram mal a vocês, todas elas. Perdoem, para que vocês comecem a viver coisas novas.
É sem peso que a carruagem anda, é sem peso que o avião voa. Perdão é o tirar a culpa de si e depositar no mar do esquecimento. Ou seja, você tira o peso das costas e coloca na profundeza dos mares. Sem perdão, não há como conhecer a verdadeira abundância, até porque os grandes homens na terra foram atacados. Os maiores homens dessa terra, assim como Jesus, também mentiram com o nome dele, também o enganaram. E se você pegar esse fardo e colocar nas suas costas, vocês não irão para o próximo nível. O pastor dessa igreja, os missionários dessa igreja, pode olhar as suas costas se não tem marcas de mentiras, de calúnias. E se esses homens não tivessem aprendido a perdoar, não existiriam vocês aqui, nem essas cadeiras. Esse ministério teria sucumbido. Afinal, vocês vão sucumbir por falta de perdão. E eu vou dizer um negócio para vocês: perdão não é escolha, não. Perdão não é sentimento, não. Perdão é escolha. E eu vou ensinar também um jeito de perdoar agora. Vamos lá. Falei da essência humana, falei ou não falei? O que impede a gente de prosperar humanamente? Agora vamos falar da nossa essência divina. Nós aprendemos com os nossos pais terrenos, mas também nós temos algo do nosso Pai celestial. Em que momento nós perdemos a nossa essência divina? De prosperar nessa terra, de governar sobre todas as coisas. Em que momento nós perdemos o mandamento que Deus nos fez lá na existência e construção do Éden? Em que momento nós desconectamos do nosso principado, do nosso reinado? Em que momento nós nos perdemos da nossa criatividade, da nossa produtividade? Onde foi que a gente se perdeu? Eu falei aqui que eu teria que falar mais para frente sobre marketing, sobre vendas. Eu aprendi a construir máquinas de vendas que nesse momento, uma máquina de venda está vendendo e faturando milhões todos os dias. E eu estou aqui, gente. Nesse momento eu tenho um time de mais de 3.000 colaboradores em 16 estados desse país que nesse momento estão em feiras, em ações, e eu estou aqui, gente. Vai chegar um momento de nós falarmos sobre isso, mas não adianta eu entregar a maior estratégia de marketing para vocês e vocês não serem curados para ser antes de ter, porque senão vocês se frustrarão em si mesmos e não colocarão nada para frente. Em que momento nós perdemos a nossa essência divina? Em que momento nós nos desconectamos do nosso próprio eu? Vocês estão com pressa? Eu posso deixar isso para o próximo... Já querem ir para casa? Porque se vocês verem que está ficando tarde, eu paro. Porque se deixar eu falando aqui, o que Deus tocar no meu coração, nós vira vigília. Não? Quem está comigo se virar vigília? Então bora. Então bora. Vou adiantar aqui, brincadeira. Temos que ter ordem. Vou adiantar. Então, pessoal, na nossa criação, Deus nos deu algumas ordens. Deus fez algumas coisas diferentes. Na nossa criação e na nossa essência tem um atributo divino. E quando Deus me abriu os olhos para isso, eu descobri que eu poderia todas as coisas através dele. E que ele construiu o ecossistema, essa terra, para mim e para você. Ele fez toda a riqueza da terra, todas as cores, pensando em você e na geração de vocês. Ele fez toda a quântica química, toda a biofísica, toda a metafísica, toda a biologia, toda a frequência terrestre, frequência humana, toda a gestão de pessoas, subgestão de pessoas. Ele fez a sociologia, tudo que está debaixo da terra, tudo que está no céu, todos os cosmos e osmos que essa terra produz, pensando em nós. Ele é o detentor de toda a sabedoria que existe nesse ecossistema. E ele nos deu algumas ordens no fundamento dessa terra, ordens essas que a ciência prova. Ordens essas que estão mudando o nome através das gerações para tirar a essência divina das coisas. Exemplos da lei da atração, exemplo outro da lei do retorno. Estão mudando o nome das coisas que Deus criou para não assumir que ele já estava certo desde a fundação. Estão mudando o nome das coisas para não dizer que foi Deus que criou. Mas Deus é um Deus zeloso.
tudo que ele faz, ele deixa a sua assinatura, para não haver dúvida. E aí Deus vai construir a terra, e aqui eu vou conectar vocês à essência divina. Deus está construindo a terra, e Deus chega para um ambiente sem forma e vazio. É assim que a Bíblia diz. E a Bíblia vai dizer que o Espírito do Senhor pairava sobre as águas, ou seja, já existia água na terra. E aí, a essência de Deus chega diante da terra e falou, haja sol. Com o poder da palavra, ele falou, haja sol. E a Bíblia vai dizer que assim houve. Ele chegou diante das águas que já existia e falou, haja juntamentos de água. Ou seja, ele deu uma ordem, todas as águas se ajuntem. E agora ele deu uma subordem, águas, deem o seu fruto. Ou seja, não foi Deus que criou os frutos do mar, não foi Deus que criou os peixes. Os peixes foram criados sobre uma subordem. Ele deu ordem que ajuntasse as águas, e as águas dessem seus frutos. Foi assim. E aí Deus vai juntar as terras, e falou, haja terra. Só que o seguinte, e os ramos da terra têm seus frutos. Ou seja, Deus não criou as árvores, Deus criou a terra, e a terra deu fruto. E aqui eu vou dizer um código para essa geração. Tudo que Deus fez tem a obrigação de prosperar. Tudo que Deus fez tem a obrigação de crescer, de multiplicar. Não existe nada neste momento que Deus fez que esteja parado. A terra, a ciência vai dizer que neste exato momento até parece que está parada, mas está a 1.600 km por hora. Os ramos debaixo desse azulejo estão andando pela terra. Os peixes estão procriando a esse momento. Está surgindo novos frutos do mar, novos animais, novas bactérias, novos cosmos. Está surgindo novas aves, porque tudo que Deus fez prospera. Tudo que é natural prospera. E dentro de você, a naturalidade de Deus, por mais que você esteja dormindo, tem um coração batendo, tem uma alma pedindo socorro, tem uma alma pedindo abundância. A natureza de vocês, mesmo que vocês estejam parados e sentados aí, os cosmos através da eletrofísica está em movimento. E você, por que você está parado? Por que você não está fazendo alguma coisa? E aqui vou dar outro código. Se vocês folhearem a Bíblia de cima até embaixo, Deus não encontrou ninguém parado. E o próprio Jesus, quando ele veio na terra, ele falou, eu sou o caminho. Afinal, quem encontrar com milagre, começa a andar, começa a andar, começa a andar. Jesus não vai pegar você pela mão, vai tirar você da caverna. E até os depressivos que estavam dentro da caverna, do lado de fora, Deus gritou, sai daí, homem. Sai daí, homem. Sai daí, homem. Afinal, o Espírito do Senhor podia pegá-lo pelo braço e sair arrastando, mas não. O primeiro passo ao encontro do milagre tem que surgir de nós. O primeiro passo ao encontro da prosperidade, da abundância familiar e terrestre, dos tesouros da terra, tem que surgir daqui, ó. E é no meio do caminho que eu vou encontrar um milagre, é no meio do caminho que Deus faz, é no meio do caminho que Deus abre as portas, é no meio do caminho que vocês vão encontrar a abundância da terra, porque tudo que Deus fez prospera, tudo que é natural, tudo que tem naturalidade divina, nesse momento tem a obrigação de crescer. É essência, é essência. E eu descobri isso, eu falei, meu Deus do céu, o que é isso? Eu vou começar a me movimentar agora. E aí Deus acabou de construir tudo com o poder de sua palavra, dando ordens. E a ciência vai dizer que existe, que tudo na Terra tem frequência. Esse microfone está operando numa frequência. A minha voz está operando nessa frequência. Tudo que eu falo, tudo que anda, tudo que se move, o vento está na frequência de velocidade. O carro está numa frequência motorizada, não foi Deus que criou, mas emite frequências. Então esse ambiente aqui sabe de tudo que há, de tudo que acontece, através de um movimento que você tem que fazer. E aí Deus vai criar a terra. Quando Deus cria a terra, a Bíblia vai falar, desçamos e façamos um homem. E isso aqui não está na Bíblia, o que eu vou conjecturar aqui na frente. Mas a Bíblia diz assim, façamos nós o homem. Ou seja, façamos, como assim? Façamos. Não tinha só uma pessoa lá na hora de fazer o homem.
se façamos, não. Eu imagino a Trindade. Eu imagino a Trindade. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Aqui eu imagino, gente. Não está escrito na Bíblia, mas é o que arde o meu coração e eu tenho que falar o que queima no meu coração. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. E a Bíblia vai dizer que nós somos a imagem de Deus, ou seja, fisicamente parecido com o Pai. Nariz, boca, olho, estatura, tamanho, envergadura, força. Só que se nós somos parecidos com o Pai, alguém estava com barro na mão olhando para o Pai para nós ser igual. E é por isso que eu acredito no façamos. Deus Filho estava com a mão no barro. Pai, o nariz é do mesmo tamanho. A orelha é do mesmo tamanho, Pai. A boca é do mesmo tamanho. A estatura é do mesmo tamanho, Pai. Está parecidíssimo com o Senhor. Está a sua imagem, Pai. E aqui é onde eu vejo que o Espírito Santo começou a sua primeira ação na terra. A Bíblia vai dizer que Deus sopra nas narinas do homem, ou seja, quem é o sopro de vida? Ou seja, quem é o sopro da alma? Quem é conhecido como vento? Espírito Santo, obrigado por ter preenchido a nossa alma. A nossa alma foi introduzida através do sopro do Espírito Santo de Deus. É por isso que ele reuniu a Trindade. É por isso que os três estavam na terra para fazer algo gigante. E agora é a coisa que mais me intriga. Isso aqui me intriga. Aleluia, isso aqui me intriga muito. Nós somos a imagem de Deus, fisicamente parecido com Deus, mas Deus fala muito mais sobre nós, que nós somos a semelhança dele. E quando a gente lê isso lá na Bíblia, a gente olha como nada. Afinal, Deus acabou de construir tudo com o poder de sua palavra. Não existia outro homem, não existia outro globo terrestre. Estava tudo preparado, estava tudo pronto para alguém reinar. E agora Deus fala, você é muito parecido fisicamente comigo, mas você é semelhante. E eu me pergunto, semelhante a quê? Se ele acabou de fazer tudo. Nós somos semelhantes a Deus a quê, gente? Ele tinha acabado de construir a terra. O primeiro homem da terra, ele olha, você é parecidíssimo fisicamente e semelhante a mim, sabe a quê? Com o poder de trazer existência aquilo que não existe, através da fala, através da palavra. O que é que sua boca fala todos os dias que está difícil? O que é que a boca de vocês falam todos os dias que é impossível prosperar, que só prospera o vizinho, que é filho do político? Comecem a falar para vocês hoje que a abundância está logo ali, que o negócio de vocês vai dar certo, que o casamento de vocês vai prosperar, que a geração de vocês conhecerão as bênçãos do céu e que essa igreja vai ser mundial e conhecerá todos os países e que esse povo vai enriquecer e derramar e frutificar e prosperar. Você está usando o poder da sua fala para quê? Eu não sei vocês, mas eu comecei a verbalizar sobre a minha geração. Eu comecei a verbalizar sobre os meus negócios. Eu não sei vocês. Mas quando eu entendi que o poder da nossa fala vibra, que a ciência prova isso, e que Deus nos deu esse atributo de trazer existência aquilo que não existe, eu comecei a executar isso em potência, em força, em graça. Um belo dia eu estava na beira de um rio pescando, mas meus irmãos, e eu estava triste, entristecido, meu coração amargurado. Eu estava prestando serviço para uma associação que não atendia bem, que estava quebrando princípios, e eu falei naquele rio exatamente assim. Em pouco tempo, eu vou ser um dos maiores presidentes de proteção veicular do Brasil. 2 anos depois, adivinha qual foi a marca que essa instituição recebeu? Deus trouxe à realidade aquilo que não existia através da nossa fala. 2 anos depois, eu estava recebendo a placa, em pleno Rio de Janeiro, como presidente da associação que mais cresceu no Brasil. Eu não tinha nenhum real no dia que eu falei que isso ia acontecer. O poder da fala vibra. Vibra! Vibra! O que é que vocês estão falando para vocês e para a natureza ouvir? Para o vento saber,
para as paredes testificar. A ciência vai dizer que tudo aqui há vibração. Se há vibração, quando eu falo, mexe com tudo. Tudo. Antes de falar sobre prosperidade, apresento vocês a essência divina que está dentro de vocês e que foi perdida. Apresento vocês, sabe, quando a Bíblia fala sobre os tesouros escondidos, esse tesouro está escondido dentro de você, está escondido dentro de você, está escondido dentro de você, está escondido dentro de nós. Cadê esse tesouro? Vamos desenterrá-lo, vamos buscá-lo, para que nossa mente seja renovada, para que venhamos conhecer a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. É sobre isso a identidade de vocês. Se eu fosse falar aqui sobre atributos de identidade, eu ia falar sobre as leis universais da prosperidade. Aqui eu tenho as leis universais da prosperidade. E eu vou falar sobre duas, vou dar uma palha sobre duas, mas existem leis profundas nessa terra, que são universais sobre prosperidade. Sabe qual é a primeira lei, gente? Não é a lei da atração, não. Só mudaram o nome. É a lei da fé. O que a lei da atração diz? Que se você mentalizar, ou seja, se você colocar na sua mente, se você descer para o seu coração, crer sem duvidar, com certeza vai acontecer. E o que a Bíblia fala? O que é fé? Há mais de quantos milhares de anos atrás? Fé é um fundamento firmado daquilo que eu não estou vendo, mas eu tenho certeza que vai acontecer. E quando vocês têm certeza que algo vai acontecer, e quando esse fundamento está firmado, o que é um fundamento firmado? Eu estou fundamentado, igual um prédio firme, pode vir um vento, pode vir a tempestade, pode vir as pessoas falando do lado de fora, ninguém balança, ninguém curva. Meu fundamento está firmado, que vai chegar o dia, que vai acontecer, que vai acontecer. Fé firmada é isso. E a Bíblia não fala que nós temos que ter fé somente em Deus. Quando a Bíblia explica o que é fé, ela deixa a fé em aberto. Você pode usar fé em você mesmo. Você pode usar fé na natureza. Você pode usar fé na ciência, na sociologia, na psicologia. É um fundamento firmado. Não pode ter curva, não pode ter balanço. A única coisa que quebra a fé é a dúvida. A partir do momento que você duvida sobre o que você exerceu fé, a vida inteira você voltou para o início da fila, vai começar de novo. Querem prova disso? Que é a única coisa que quebra a fé? Está meu amigo Pedrão no barco, parece que é Jesus, vem andando sobre as águas. Rapaz, eu acho que é Jesus ali. E aquele povo com medo, porque estava caindo na água. Aí Jesus, gente, não tenha medo não, sou eu. Aí Pedrão olhou assim, rapaz, se é tu, mestre, deixa eu ir caminhando aí, mas tu. Jesus, oxe, vem. Ou seja, ele primeiro verbalizou, eu posso andar aí. Primeiro ele disse que podia. E Jesus e Deus, ele nunca vai quebrar a fé de ninguém. Se você acredita que pode sair do barco e andar no meio das águas, Deus vai falar, vem. Se vocês acreditam que pode viver o extraordinário, do lado de fora Deus vai falar, começa, dê o primeiro passo. E aí Pedrão saiu do barco, ó. Rapaz, o trem aqui tá firme. Só que Pedrão, a fé de Pedro agora se estremece. Porque ele deixou de olhar para o destino e começou a olhar nas laterais. Quando a gente para de olhar para o destino, a distração e o medo vem. Quando a gente para de olhar para o destino, a distração e o medo vem. A fé, ela começa a ser abalada. E aí Pedrão agora começa a olhar para a tempestade e começa a afundar. Ou seja, Pedro perdeu a fé. Por mais que ele tenha dado os primeiros passos e viu que aquela água era firme, agora ele perdeu a fé. E aí, onde entra o mestre, me dá a mão, Pedro, vem. Agora você vai voltar para o barco. Você podia atravessar esse mar andando, agora só o barco é seguro para você. Você perdeu a fé, Pedro.
Vocês estão entendendo que o princípio que quebra a fé é a dúvida. E para a gente duvidar, é só a gente olhar para o lado. Meu vizinho não conseguiu, meu irmão não conseguiu, meu pai não conseguiu, ninguém conseguiu. Não tira o alvo do destino. Não tira o alvo da meta. Só suporta a obra quem enxergou a casa pronta. Isso é verdade. Só suporta a obra quem já viu o acabamento da casa. Isso é verdade. Não percam a fé. E a fé vai ativar o terceiro gatilho. Sabe qual é? A ação. Porque o outro código da fé é o seguinte: fé sem ação é morto. Não adianta eu estar na cadeira exercendo fé sem levantar de lá, sem dar o primeiro passo, sem exercer movimento. A fé sem obra, ela é morta, não serve para nada. Nada. Todos os códigos estão na Bíblia. Falei que eu ia dar mais um outro código sobre princípio de prosperidade na terra. Se executarmos, não tem como dar errado, mas o tempo está voando. E eu queria agradecer vocês e parabenizá-los porque vocês estão aqui. Eu espero que essa palavra de prosperidade não entenda como simplesmente uma palavra bíblica. Homens do lado de fora estão usando disso e mudando até o nome e vivenciando coisas extraordinárias. Hoje está na moda de falar de lei da atração. Até o nome muda, mas executa. E Deus não faz separação de pessoas. Esse é um princípio que Ele estabeleceu na fundação da terra. Ele não faz curva na sua palavra. Você pode até mudar o nome, mas se você executar como Deus falou, não tem como dar errado. E quando a gente executa a fé, a gente ativa o último gatilho da fé. Sabe qual é? Merecimento e gratidão, gente. Sabe por quê? Porque se vocês começaram a executar a fé agora, e vocês sabem que daqui a um ano vai ter aquela casa, aquela empresa, aquele negócio, vocês começam a se comportar como merecedor agora. E vocês já começam a agradecer antes que o dia chegue. Ou seja, se com um ano eu tenho certeza que a casa vai estar pronta, eu vou já comprar o enxoval. Eu já vou começar a me colocar na posição de entrar naquela casa. Eu já vou ser merecedor e grato porque o dia vai chegar. E eu nunca vi um ingrato feliz. Mas todos os gratos, eles são abundantes em felicidade. E assim eu quero agradecer a oportunidade. Deus abençoe a vida de vocês. Amém, igreja? Quem foi abençoado diz um glória a Deus. Amém. Gostei de ver a energia de vocês agora, viu? Agora é manter a constância, é pôr em prática. Excelentes ferramentas, excelentes ensinamentos aqui. Quero agradecer a presença do Tiago Redento, né, o grande mentor, né? Bispo Santos também trouxe ferramentas aqui excepcionais. Agora eu quero convidar vocês a ficar de pé. Vamos fazer uma oração final. Feche os olhos, em nome de Jesus. Amém. Senhor Deus, nosso Pai. Meu Deus, nós estamos aqui, meu Pai, diante, meu Pai, de uma energia, de uma frequência que o Senhor gerou através da boca desses profetas, meu Pai. Meu Deus, e que essas palavras, Pai, gerem uma mudança de mente em cada um aqui. Meu Deus, que a partir de agora, porque nós começamos agora, a partir de agora, cada empresário, cada empreendedor, todos aqueles que têm uma mente próspera, porque nós somos antes de ser. E eu creio que o Senhor colocou cada um aqui sobre vossos pés, porque o Senhor tem um propósito na vida de cada um. Meu Deus, em nome de Jesus, abre as portas, meu Pai, dos céus e abençoa cada um, meu Pai, que se dispôs a estar aqui. Meu Deus, abençoa, Pai, cada familiar. Meu Deus, leva-os de volta para casa, guardados, protegidos, em nome de Jesus. Amém. Pessoal,
abençoados em nome de Jesus. Podem se servir.